O NoFcast no ar. Nós estamos aqui sob um patrocínio da ProSoja Mato Grosso e da agência Carandá Marketing Digital. A nossa conversa hoje vai andar um pouco pelo mundo. Eu convidei um querido amigo de bastante tempo, Marcelo Duarte Monteiro, cuiabano, que está trabalhando em Singapura, na Ásia. E está tendo uma visão de mundo, mundo pelo mundo, o Brasil e o mundo, Mato Grosso e o mundo. E está nessa área financeira, ele sabe, de produção, commodity, né? Então ele sabe nos dizer que mundo tem hoje. Marcelo, prazer em te receber aqui, um grande prazer. Nofre, prazer é todo meu, viu? Falar com você é sempre um prazer e um aprendizado, viu? Ora, Marcelo, você está em Singapura completando 4 anos, né? Isso. O que você está fazendo lá? Hoje, Onofre, eu tenho uma empresa lá que chama Asia Brasil, a Agro Alliance, né? Uma empresa já que tem esse nome aí para fazer essa aliança entre o Brasil e a Ásia. E trabalho exclusivamente com um projeto de promoção do algodão do Brasil lá fora. Então, o Brasil hoje é um grande produtor de algodão, mas essa produção é muito recente. O Brasil, até o início desse século aqui, o Brasil era um grande importador de algodão. A gente é o segundo maior importador do mundo. E aí, quando o algodão migrou para o Cerrado, e nas grandes propriedades, com mais tecnologia, o algodão abandonou aquele velho, o algodão da colonial para esse algodão moderno, agora parecido com a soja. E com qualidade diferente, com qualidade, né? E a gente continua crescendo, só que o Brasil estava crescendo, mas não conseguia acessar os principais mercados. Então, a minha ida lá foi praticamente fazer essa relação com os mercados, abrir os mercados que estavam ainda fechados, obviamente com o apoio do Ministério da Agricultura, com o apoio dos ADIDOS, das embaixadas, com o apoio da Apex Brasil, da Associação dos Exportadores de Algodão, enfim, é um grande pool de... Você está conectado com quem aqui? Eu com a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, a Associação Nacional de Exportadores de Algodão, que são as trades, e também a Apex Brasil, que financia parte desse projeto. Então, a gente são três grandes organizações que montaram esse projeto Cotton Brasil, e eu lidero lá. E nos últimos anos a gente tem sido feliz em bater recorde atrás de recorde. A produção aqui tem avançado bem, apesar de alguns problemas climáticos, e hoje, agora, recentemente, a gente anunciou que o Brasil está assumindo a primeira colocação mundial na exportação de algodão. O Brasil, que era o segundo maior importador, e hoje a gente já é o maior exportador. Você vê que é impressionante a nossa capacidade de produção. Realmente incrível, e a gente está conseguindo fazer essa produção chegar nos principais mercados. Recentemente, lá na FAMATO, teve um encontro chamado Embrapa Show. É um encontro de tecnologia com a participação do Embrapa, mas quem patrocinou foi a FAMATO. E veio o vice-presidente da FAMATO. Ele traçou um panorama histórico, né, de quem era o Brasil até 40 anos atrás, em termos de produção. Né? A gente chegava a importar leite em pó, né? Dissolvia aqui e vendia como leite natural. A mesma coisa valia para o algodão, para o milho, para a soja, para a carne, né? Deu um salto muito grande, né, Marcelo? Exato. Foi assim, essa região aqui do Centro-Oeste realmente é a última grande fronteira mundial, digo assim, não tem mais outra. Hoje, se analisa o mundo inteiro, você já vê as áreas agrícolas encolhendo, sofrendo, falta de água, clima ruim, superaquecimento em alguns lugares, climas, ambientes inóspitos em outros problemas do próprio produtor não querer mais produzir, querer sair do campo para a cidade. Que é o caso americano, por exemplo, né? Eles estão com problema de geração lá, né? Idade média altíssima. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma conjunção de fatores que tem impulsionado o agronegócio e ajudado a gente a avançar. Marcelo, nas suas negociações por lá, o mundo enxerga isso? Olha, eu digo assim, o Brasil ainda é muito pouco visto no mundo, pouco visto. Acho que isso é bom e é ruim, né? Porque eu vejo assim muita gente, eu estava até ontem lá na Acrimate conversando com os pecuaristas, assim, e sobre esse tema, porque às vezes a gente escuta muito falar assim, não, porque o Brasil é muito mal visto, o Brasil é mal falado, só falam da Amazônia e não sei o quê. Eu falei, gente,
Hoje, o mundo hoje, a gente está conversando aqui sobre geração Z, sobre as jovens hoje. Os jovens hoje estão realmente preocupados com o ambiente, estão preocupados, muito preocupados no mundo inteiro. E não tem volta essa preocupação. Não tem volta. E essa preocupação, ela não é exclusiva para em direção ao Brasil. Há preocupação em relação ao urso polar lá, que fica lá ilhado naquelas ilhas de gelo lá no Ártico. Há preocupação com as baleias que os japoneses estão matando. Preocupações com o excesso de carros nos Estados Unidos. Há preocupação com a matança de golfinhos na Dinamarca e também com a Amazônia. Então, assim, então o Brasil, ele tem voltando à sua pergunta, ele é um país conhecido, né? Mas não é tão conhecido quanto a gente imagina. É um grande país, óbvio, no âmbito do futebol a gente é conhecido. No âmbito dos esportes que a gente entende, a gente é conhecido. Mas, se você pegar numa esfera geral, às vezes eu faço a seguinte pergunta. Eles conhecem na Ásia tanto quanto o Brasil, tanto do Brasil quanto você conhece da Indonésia. O que você conhece da Indonésia? A pessoa olha assim, não, mas a Indonésia não é um país importante. Não, a Indonésia tem 280 milhões de habitantes. A Indonésia é um país que deve, segundo o Morgan Stanley, ser a quarta maior economia do mundo em 2050. Tá aí, a Indonésia é um país que está crescendo, que tem uma capital que é Jacarta, que é belíssima, belíssima. Inclusive estão construindo uma outra capital, como exemplo do Brasil, que fez Brasília. A Indonésia tem trem-bala, né? A Indonésia tem aeroportos maravilhosos, a Indonésia tem praias maravilhosas, atrai muito mais turistas que o Brasil, muitas mais vezes mais turistas que o Brasil. Então, assim, a gente precisa também entender que o mundo é muito maior. O Brasil hoje é um player periférico, de uma maneira geral, mas no agronegócio a gente é forte. É essa imagem que a gente está querendo levar. E eu vejo que o conhecimento relativo em relação ao Brasil é positivo, porque a gente tem condições de construir em cima do conhecimento hoje que é lastreado em quê? Em futebol, em música, futebol, música, praia. O que muitas vezes as pessoas acham ruim, né? Falam, mas o Brasil não é só futebol. Gente, é bom isso. É porque isso é alegria. As pessoas ficam felizes. Entendeu? Às vezes eu falo assim com uma pessoa, falando assim, você é do Brasil? Aí a pessoa, sabe o que eles falam? Sabe? Já vem lá. Então, pô, isso aí é um recall incrível na cabeça das pessoas. Uma vez eu estava indo para Bali, na Indonésia, teve lá um encontro mundial do meio ambiente, né? E eu parei no aeroporto de Dubai, ia ter uma escala, demorado o prazo. E eu fui comprar. Eu sou chato com comida, eu fico com medo de comer alguma coisa, adoecer lá fora no mundo. Meu inglês não é bom e morrer porque não falo inglês direito. Eu me comunico, mas você fica inseguro se não fala bem, né? Aí eu preferi comprar um chocolate grande, aqueles Toblerone grandes. Daqui eu me garanto daqui para frente, né? Aí fui no supermercado, no próprio aeroporto, e peguei o chocolate. Me lembro bem, 500 gramas, era chocolate para lá caramba. Na hora de pagar, eu fui pagar com o cartão de crédito internacional do Banco do Brasil, com chip. E não passou no caixa lá. Curiosamente, o caixa não passou, aquele caixa, um caixa comum do mercado, não passou o cartão com chip. Aí veio o gerente, a moça chamou o gerente, mas eu poderia ter pago com $1, que tinha trocado dólar. Mas a moça chamou o gerente, ele chegou e perguntou para mim, de onde você veio? Eu digo, vim do Brasil. Ronaldinho! Aí facilitou tudo. Aí o cartão passou numa outra máquina, quase que ele me deu o chocolate. É bem isso, né? É bem isso. Eu vejo que a imagem às vezes eu não sei porquê, muitas pessoas pintam para a gente, para o brasileiro, que muitas vezes essa imagem de que não, o Brasil, olha, só se fala da Amazônia, só se fala de desmatamento, se fala de fogo, e a imagem do Brasil é horrível, negativo. Temos problemas, a gente tem que reconhecer. Reconhecer agora não é isso. Acho que o mundo tem muitos problemas, tem guerras, tem guerras acontecendo, 2 guerras acontecendo ao mesmo tempo, existem situações sérias, inflação, que é um outro problema sério. Então a gente não é melhor nem pior. Não. Está na média, né? Exato. Eu acho que até melhor. O pouco que conhece é coisa boa. Eu acho que a gente não precisa se preocupar em desconstruir uma imagem negativa para construir uma positiva. A gente já tem uma imagem que é relativamente positiva. Agora, tem bolsões, sim, na Europa, por exemplo, é um pouco mais complicado,
por questões políticas, por questões dos discursos. Mas não é privativo do Brasil. Não é do Brasil. O incômodo não é do na Brasil. Europa não é só com o Brasil. A gente tem que parar com isso. Isso não é deixar essa muleta de lado e vender o nosso produto lá fora. Acho que o que a gente está fazendo é assim, um exemplo. A gente fala assim, não, vou chegar lá fora e as pessoas vão falar, mas e a Amazônia? Não é isso. Negativo. A gente tem que ter humildade de reconhecer os problemas que existem, mas mostrar a nossa cara. Quando você mostra a cara, a relação é outra. Você sabe, qualquer tipo de situação, você está numa audiência pública e as pessoas estão falando mal de você, você chega lá, para. Porque só de você estar lá. Então, você tem que estar presente. A presença é fundamental, tanto na esfera nacional e principalmente na esfera internacional, quando as pessoas não te conhecem. E o que é que você faz lá com o algodão? Não é só o algodão de Mato Grosso, é o algodão do Brasil, né? É do Brasil, é. Uhum. Hoje a gente tem uma agenda bastante... A gente trabalha com 10 países, né, os 10 principais compradores de algodão. É uma agência? Não. A gente tem várias agências que trabalham para a gente, vários prestadores de serviços. Mas a nossa agenda, hoje, é uma agenda que envolve 10 países e cada país com suas particularidades. Então, mas o seu local de trabalho, a sua instituição de trabalho, como é que ela é? Ela é o quê? Hoje eu estou em Singapura, porque Singapura hoje é um hub importantíssimo financeiro, logístico, e que me permite também estar hoje presente nos 10 países praticamente com voos diretos. Lá em Singapura eu tenho um escritório, certo? E tenho prestadores de serviços lá em Singapura, aqui no Brasil e também em outros países, que trabalham com uma agenda de promoção e uma agenda também de implantação de projetos técnicos. Por exemplo, algumas questões logísticas estavam dando errado com os containers. A gente levanta dados, informações, trabalha com o pessoal em Santos. E dessa rota aquela. Isso. Implantamos um programa para que esse programa melhore a qualidade da estufagem dos containers do Brasil que vão com algodão. Esse programa está sendo um sucesso. Alguns programas de certificação, por exemplo, alguns clientes querem o algodão certificado. A gente está trabalhando para melhorar a certificação do Brasil de algodão socioambiental para que a gente consiga atender outros mercados. Em alguns mercados tem questões políticas dentro do país, por exemplo, que exigem do Brasil um imposto a mais, exigem do Brasil uma fumigação a mais. Fumigação é um spray de detetização. Então, isso tudo a gente trabalha pontualmente com cada país, sempre em parceria com as embaixadas e com as empresas exportadoras. A estrutura corporativa, o quê? Como é que se chama? É uma agência, é um escritório? O que é? O que a gente tem hoje duas empresas em Singapura. A Brapa hoje tem uma empresa, que é a Associação Brasileira de Produtores de Algodão. Eu tenho uma empresa. São consultorias que trabalham focadas nesses temas de desenvolvimento de mercado. Então, é uma consultoria e uma agência de desenvolvimento de mercado. Então, a gente faz roadshows, a gente traz clientes para cá. Por exemplo, daqui a 2 semanas já estamos trazendo 22 clientes do mundo inteiro para cá, para Mato Grosso e para o Brasil inteiro, para conhecer a produção. Todo ano eu trago, por isso eu estou aqui. Então, a gente traz clientes para cá, a gente leva produtores para lá, leva exportadores para lá, a gente realiza roadshows, a gente tem uma série de canais de comunicação, cottonbrasil.com, que a gente publica de maneira contínua, quase que diária, notícias, informações sobre o algodão do Brasil, qualificando o algodão. Então, é um trabalho de promoção, relacionamento e que abrange também projetos técnicos que são tidos como fundamentais, especialmente na área de qualidade e sustentabilidade. A colocação do algodão brasileiro no mercado não está difícil, né? A gente tem, hoje tendo preço, você consegue. O nosso desafio é a gente conseguir ser o preferido, né? A gente você chegar e falar assim, olha, o algodão do Brasil, ele mais barato ele vende. Eu acho que essa era a realidade que a gente pegou lá atrás. O que a gente está trabalhando é para que a gente tenha condições de vender o nosso algodão preço a preço, por exemplo, com o algodão americano. A gente sempre foi vendido com deságio. Então, assim, eu tenho um algodão americano, mas eu tenho aqui quase tão bom e é bem mais barato. É o brasileiro. Então, eu acho que isso não interessa. Comprar a nossa acesso ao mercado em troca de um deságio. Então, o que a gente tem feito é mostrar que o algodão brasileiro é tão bom quanto o algodão americano, por exemplo, e que não merece esse deságio. E a gente tem visto essa defasagem diminuir tempo a tempo. Óbvio que isso vai levar tempo.
até porque os americanos eles estão no mercado já... E eles são muito agressivos. Há séculos, né? Muito agressivos. A gente, pra você ter uma ideia, Nof, quando a gente começou o nosso trabalho, a gente não tinha nenhum escritório no exterior. Os americanos já tinham 17 escritórios já há décadas. Então, eles continuam com 17 escritórios, né, gastando um orçamento que é praticamente 100 vezes maior que o nosso. E nós estamos com um escritório, mas focando de maneira inteligente, buscando num marketing de guerrilha, no marketing de relacionamento, sem a gente fazer grandes gastos com publicidade, mas focando naquele público B2B, ou seja, público empresarial, que são as pessoas que compram diretamente no nosso algodão. Você tem uma ideia? Há uns anos atrás, eu não me lembro exatamente a data, mas sim, lá pela década de 90, o embaixador americano na Inglaterra, e a Inglaterra era a primeira economia europeia, hoje é a Alemanha, né? Depois separou ali com a Inglaterra, era a primeira economia. Estava tendo algum ruído de relacionamento comercial, os Estados Unidos mandou para lá um marine, para mim embaixador. Marine é um militarzão, né? Que era para botar ordem na casa. Eles são muito agressivos. Resolve o problema. Então, enquanto a gente pensa em mandar alguém mais civilizado, um cara mais preparado, mais polido, eles mandam um marine. Eles têm uma agressividade comercial histórica, né? Eles em Inglaterra. Eles são muito agressivos. Eles têm isso já no sangue, né? A gente ainda está engatinhando. Se for pegar o Brasil, eu acho que a gente está engatinhando. Se você pegar os asiáticos, mais ainda, né? Os asiáticos, assim, a Rota da Seda, que ligando ali a China à Europa, já há 1000 anos antes de Cristo, já estava lá. Então, você vê a história de comércio, exterior que se tem naquela região, ela é milenar. A gente está aqui engatinhando e ainda com a barreira da língua, né? A nossa agricultura de precisão, qualidade e volume tem 40 anos. Exato. Foi depois da Embrapa, né? Exato. Mas o tempo vai acontecer. Eu acho que a gente está ainda numa fase de crescimento horizontal, acho que da agricultura, de ocupação, de entendimento das tecnologias. É muito recente tudo, né? Eu acho que o próximo passo vai ser essa verticalização, buscar realmente os mercados de forma mais direta. Não vejo que... acho que existia oportunidades aqui ainda dos grandes grupos se ocuparem espaço, quase num war, né? Você ocupar os espaços, né? O Mato Grosso, depois a região do Nordeste, lá no Mato Piba, depois outras fronteiras se consolidando. Agora, com as fronteiras se consolidando e as culturas mais ou menos dominadas, o armazenamento, a logística já avançando, a gente vai ver essa verticalização acontecendo de forma mais rápida. Pelo que você está dizendo, a gente vê que o Brasil começa no beabá, né? Nós já estamos no beabá, né? Logística, armazenamento. E qualidade não é tanto a questão, né? Exatamente. Eu acho que a gente primeiro ocupou o espaço, depois a gente criou o problema, e depois a gente criou a solução, né? O problema o armazenamento vai estar sendo solucionado depois que o milho foi para o tempo. A logística, depois que a gente engargalou os portos, né? Mas é o jeito nosso que a velocidade que a gente consegue produzir é muito maior que a... Mas fica claro que nós estamos ocupando espaços no mundo, né? Não tenho dúvida, ocupando os espaços e de maneira efetiva, de maneira para ficar. A gente só tem que agora manter esses mercados e buscar não se contentar com isso, né, Onofre? A gente tem agora que o agronegócio é importante, mas se você for olhar o Brasil, a gente precisa ainda evoluir em outros setores também, né, para que a gente possa crescer, o Brasil inteiro crescer de forma organizada, né? O agronegócio, ele é um setor que está muito embalado, o governo, quanto menos atrapalhar, vamos esperar que essa reforma tributária não esculhambe as coisas, espero que a gente continue tendo investimentos em logística, as coisas andando, o agronegócio ele vai rápido. E a gente só espera que outros setores da economia não continuem perdendo tanto tempo como estão perdendo, né? Olhando pelo seu olhar de quem está lá há 4 anos, e ali é um centro, é um coração financeiro da Ásia, mas com um olhar para o mundo inteiro, joga 10 anos na frente. Como é que você olha a sua percepção? Ainda é um pouco teórica, mas dá para perceber o mundo e
esse andamento brasileiro? Eu acho que o agronegócio ele vai continuar crescendo muito. A minha dúvida como brasileiro, não como mato-grossense, é que até que ponto só o agronegócio vai conseguir levar o Brasil nas costas como tem levado. Né? Eu acho que essa é a questão. A gente Fica tem que... muito vulnerável, né? Muito Só vulnerável. uma coisa... Uma vez eu trabalhava no início da minha carreira, trabalhava com vendas, né? E a gente tinha lá um canal de vendas que respondia por 60% das nossas vendas. Aí o diretor falou assim, a gente precisa diminuir o percentual de vendas naquele canal. Eu falei, mas como assim? Falei, aumentando os outros. Não tem que diminuir, ou seja, você tem que diminuir como? Você tem que aumentar os outros. Então, o agronegócio precisa ser menor na economia, ou seja, o resto da economia, a indústria tem que crescer, o comércio tem que crescer, o serviço tem que crescer. A gente ainda tem, eu vejo muitos governantes ainda usando o agronegócio como ferramenta política, de autopromoção. E o agronegócio, assim, eu acho que eles tinham que preocupar com os outros setores que estão hoje agonizando. A indústria nossa está agonizando, o serviço está agonizando. Eu ando aí pela cidade, você vê o tanto de coisas, lojas para alugar, tanto de coisas, comércio fechado. Acho que a gente tem que pensar de uma forma estratégica nessa nova economia, uma economia diferente. Uma economia do conhecimento, uma economia de trabalho remoto, uma economia em que você pode estar aqui, mas trabalhando lá em Dubai, trabalhando lá na China, mas fisicamente aqui. Como é que a gente está preparado para os nômades digitais que vão buscar lugar? Como é que a gente está preparado para pessoas tendo mais tempo para viajar, para lazer? Como é que está a nossa estrutura para o turismo, nossa segurança para o turismo? Ou seja, o Brasil, e qual que é o nosso plano de futuro? Né, que é uma coisa que, infelizmente, a gente vê discussão sobre o show na Madonna o dia inteiro, mas ninguém discutindo o que o Brasil quer em termos de futuro. É isso, como brasileiro, me incomoda um pouco. Né, e que é uma coisa que eu vejo muito claramente na Ásia. Antes de chegar na Ásia, só um comentário que é necessário. Eu já era jornalista, comecei o jornalismo na época do regime dos militares. Mas eu me recordo, eu mudei para o Mato Grosso em 76 e eu já era mais maduro. Então, os militares tinham o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. Os setores, agricultura, saúde, segurança, educação, faziam os seus planos, mandavam para lá, eles compatibilizavam, para ver onde é que era transversal, que um entrava na área do outro, eles compatibilizavam, faziam um plano nacional de desenvolvimento. Se não era implantado ou não, não importa, mas eles tinham essa capacidade. E nós não temos mais isso. Não. Estamos crescendo no soluço, né? Não, exatamente. E isso é preocupante, né? Eu acho que isso é preocupante. É o que diferencia, eu acho que mais, assim, em relação, por exemplo, a uma Ásia hoje. Claramente, assim, a Ásia, eles sabem o que eles querem. Eles sabem onde eles querem chegar. Aí você está falando da Ásia em geral. A Ásia em geral. Singapura, Malásia, Tailândia. Índia, Paquistão, Bangladesh, todos esses países, sejam pobres, sejam ricos, seja democracia, seja ditadura, seja comunista, seja capitalista, a gente vê hoje uma clara direcionamento de qual é o nosso futuro. Eu vejo assim, eu sou do agro, eu desde nascer, vou continuar sendo, acho muito lindo todo mundo falar muito bonito do agro, mas o agro não vai levar o Brasil nos próximos 50 anos nas costas. A gente tem que pensar num país que consiga ter aqui, não montadoras de veículos para apertar parafuso, mas tem aqui tecnologias próprias, que a gente desenvolva tecnologias, que a gente ganhe royalties, que a gente tenha pensamentos. A Índia está descobrindo isso, né? Aqui. A Índia tem. A Índia, a Malásia, eu fui na Malásia recentemente, eu fiquei abismado o tanto de carro, marca da Malásia que tem lá. Carro malasiano, carro elétrico, inclusive. Carro elétrico e bom. Então tem um que inclusive chama Proton, se quiser olhar na internet, Proton, carro made em Malásia, mas com tecnologia malasiana. E assim a Coreia, né, que conseguiu se desenvolver, não fabricando Ford, Volkswagen, mas criando seus Hyundai, seus Kias, sua Samsung, LG, né? Isso com o quê? Não foi à toa, não foi um coreano que chegou lá e vou fazer. Não, foi uma política de desenvolvimento do país centrada na criação de empresas que vão... Agora, o Brasil, a gente faz isso aqui, tentou fazer os campeões nacionais, tudo esculhambado, a coisa deu no que deu, esse escândalo geral aí, que a gente sabe o que aconteceu, mas assim, o fato é que uma experiência ruim, mal sucedida, não quer dizer que a gente não tem que repensar. Muitas vezes eu fico preocupado quando eu escuto, olha, deixa
deixa o setor privado, não mexe, não é assim. Eu acho que o setor público tem um papel importante de olhar por fora, porque o setor privado, cada um vai olhar o que é melhor para si. O que é melhor para si não necessariamente é melhor para a coletividade. É por isso que tem Estado, para organizar isso e direcionar o incentivo para um, incentivo para outro. Não para quem tem o maior lobby, não para quem grita mais, que é como que acontece hoje, né, em um país que a gente conhece, mas para setores que realmente o governo quer incentivar. Eu fico pensando, precisa incentivar. A Indonésia é um monte de ilhas, né? 18 mil ilhas. Pois é, e eles, 280 milhões de habitantes. É o Brasil e mais quase que a metade, né? Brasil e Argentina. Recursos naturais, poucos, né? A agricultura que eles praticam é ainda bastante primitiva. E eles estão dando conta de fazer um plano de futuro, né? Eles têm lá, é um país que tem foco no turismo, serviços, você tem hoje um foco muito grande na indústria de petróleo, você tem energia, mineração, tecnologia, hoje tem indústria tecnológica lá muito forte. Então isso tudo é fruto do quê? De um direcionamento, né, de um país que fala inglês. Hoje eu faço reunião na Indonésia sem tradução. A Indonésia, ela fala, a língua da Indonésia hoje é Bahasa. Eu vou para a Indonésia, para vários países eu levo tradutores da língua local. Lá não, todo mundo fala inglês. Olha. Todo mundo fala inglês praticamente, é um país que tem hoje o inglês como praticamente uma segunda língua. E não foi colônia inglesa, foi colônia irlandesa. Né? Então você vê como que eles identificam isso como um fator de competitividade e buscam, né, aprender e buscam evoluir nesse sentido. Isso está acontecendo, esse propósito da Ásia está acontecendo na Ásia inteira, né? Aqueles países daí do Índico, Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas, Vietnã, Coreia, Taiwan, são países ali no sul da Ásia, Bangladesh, Índia é um país que está indo muito bem. Está crescendo muito, apesar das enormes dificuldades, um país democrático, 1,4 bilhões de pessoas, ainda com muitos em pobreza extrema, mas que tem um direcionamento, sabe onde quer chegar, sabe onde tem planos estratégicos, existe um plano nacional de desenvolvimento de longo prazo. Que aquilo que você falou, perdemos aqui com desde os militares, perdemos essa visão do que qual é o nosso futuro, não dá para deixar isso para... E a gente não tem mesmo a visão de futuro, né? Ela vem vindo aos soluços. Nesse momento é o agro, há uns anos atrás era a indústria automobilística, futebol e carnaval, cada um autônomo. Sim. Agora a gente está só no agro, né? E não tem o plano seguinte, nós não temos o plano B, que seria o quê? Vamos industrializar. Aí surge um problema de energia que podia ter sido previsto, não. Aí vão correr atrás de energia para a indústria. Gente, aqui é complicado, hein? É isso aí. Não, o agro vai muito bem. Eu acho que isso aí é um setor que, nossa, é impressionante o que vai ainda crescer, o que vai ainda se desenvolver, é impressionante. Para quem está aqui em Mato Grosso, está na Arábia Saudita do agronegócio. Isso aqui é o estado realmente abençoado e com a felicidade de ter a maioria dos produtores, praticamente todos, morando aqui, gastando aqui, vivendo aqui, né, em Mato Grosso, seja em Cuiabá, seja no interior, né, investindo aqui, inclusive em outros setores. Indo para a política aqui, ou seja, ajudando o Estado a crescer e se desenvolver, né? Eu estive há 2 semanas na fábrica de biodiesel do Grupo Amargem em Lucas, não deve nada ao Texas, mas está solto. O Grupo Amargem fez por um propósito deles de substituir a frota de caminhões por caminhões movidos a diesel e as máquinas do campo. Mas isso é um projeto deles. Eles procuraram a Scania, a John Deere, para fazer discussões técnicas entre eles e fizeram uma coisa. Isso não é uma política de governo. Aliás, o governo atrapalha. Entra a Agência Nacional de Petróleo, enche o saco deles com um monte de norma feita por um bando de burocrata. Né? E
E você tem o Brasil, você tem o Mato Piba, Mato Grosso do Sul, Goiás, produzindo muito, né? Então vamos fazer uma política de substituição de combustível, biodiesel. Então vamos, isso é uma coisa do país, do Estado, né? É. Aí faz sentido, você desenvolve. Aí vamos ver outra coisa, como você disse lá da Indonésia. Desenvolve o turismo, uma política nacional, desenvolve a indústria como política nacional, como é na Malásia, o automóvel. Então você tem várias pontas, né? Mas aqui no Brasil até o futebol está muito ruim. É. Mas eu penso que é o esgotamento do Estado, sabe, Marcelo? Eu gosto muito de política, estudo isso. Eu vejo como esgotamento do Estado e que daqui não vai demorar muito essa política. Esse jeito brasileiro não vai mais aguentar 5 anos, 6 anos, o que é muito, né? É. Aí vem um mundo novo da sua geração, dos seus filhos. Tem uma geração nova aí que vai assumir o poder e que não tolera tudo isso, vai mudar. Mas, enfim, é ciclo, né? Com certeza. A gente tem, todo mundo, a geração nova, a gente está cada vez mais conectados, né? Eu sempre digo assim, quando eu era novo, década de 80, aí, criança, eu ia para o Rio de Janeiro e eu chegava lá, era um outro mundo, né? Era outra música, era outro jeito de vestir, tudo era um outro... lá tinha McDonald's, aqui não tinha, né? Tudo era diferente, lá tinha Fanta Uva, aqui não tinha, lá tinha mais canal de televisão, aqui não tinha. E era como a gente hoje ir para outro planeta, né? Ir para o Rio de Janeiro. E hoje o jovem, né, de Mato Grosso, interior de Mato Grosso, ele escuta a mesma música, os mesmos clipes que a minha filha em Singapura e suas amigas estão escutando lá em Singapura ao mesmo tempo, interior. Então, se veste do mesmo jeito, faz as mesmas dancinhas, e isso faz com que a gente tenha aí tem um lado ruim, né? Porque, obviamente que as redes sociais, a gente sabe os efeitos que elas causam na juventude aí, nocivos, mas, por outro lado, você tem uma exposição dos jovens a uma série de valores, culturas internacionais que vai fazer, com certeza, com que a gente busque e se indigne com algumas coisas aqui, e essa indignação vai gerar mudanças para que a gente possa ter um futuro melhor. Uma das coisas que eu sempre falo é a questão da segurança pública aqui. Sim. Né? A gente tem que se indignar. Com a maneira como a gente é inseguro aqui, com a sensação de segurança que a gente tem no Brasil. Você pode até não ter sido assaltado, mas a sensação que você tem... Vai estar na lista, né? É muito ruim, né? E isso não tem a ver muito com a desigualdade social, não. Porque se fosse na Ásia, por exemplo, a gente teria muitos assaltos. A gente não tem. No passado não era violento assim? E a pobreza era maior? Exato. Exatamente. A pobreza era maior, a desigualdade era até maior, e você tenha pessoas... Hoje você tem... Isso limita muito, porque limita investimento, limita visitações. Eu acho que hoje o investidor, ele não vai investir pela tela do computador só. Ele tem que vir, tem que ver. Agora, se é um país que ele não se sente confortável, você limita investimentos, você cria hoje barreiras desnecessárias ao turismo, e que é uma coisa que a gente, como brasileiro, tem que se questionar e se perguntar para poder avançar. Eu acho que avançar e criar um ambiente melhor para todo mundo, né? Marcelo, e como é que é viver em Singapura? Eu passei lá em escala, não desci, não conheço a cidade. É maravilhoso, viu? Assim, um país... sabe como é que eu decidi ir para lá? Foi quando eu conversei com um amigo meu, o professor Marcos Yankee, que hoje está no INSPER. Né? Você conhece bem ele também. Conheço. E ele estava lá, né? E, inclusive, ele que fundou essa empresa. A empresa Asia Brasil foi ele que fundou. Então, a gente era para ser sócio nessa empresa, mas ele resolveu voltar para o Brasil. Enfim, hoje eu estou sozinho lá. Mas o Marcos, eu liguei para ele estava lá, ele falou assim, Marcelo, e aí, Marcos, como é que é morar aí? Ele falou assim, Marcelo, vou te falar uma coisa. Eu já morei nos Estados Unidos, eu já morei na França, na Europa inteira, conheci a Europa inteira, e agora eu moro aqui há 4 anos. Aqui é muito melhor. Falei, você está de sacanagem. Você está de sacanagem comigo? Falei, aqui é muito melhor. Então, aquilo me instigou muito, né, entender e conhecer mais, e hoje, eu não vou dizer que é melhor, eu acho que ele foi bem enfático, mas assim, até porque tem prós e contras em cada lugar, mas com certeza é um lugar muito bom,
É um lugar que a gente tem uma segurança pública, que eu estava falando aqui, excepcional. A minha filha, hoje de 15, a Clarinha, mas desde quando ela tinha 11 anos já andava de metrô sozinha, pegava 2, 3 linhas de metrô para ir para a escola, para voltar da escola. Meu filho anda sozinho de metrô, vai para casa dos amigos dele sozinho. É um país que tem um respeito muito grande pelas diferentes culturas, etnias, até porque ele nasceu, é um país que já nasceu com um mix cultural muito interessante, porque ele foi fundado, a cidade de Singapura foi fundada pelos ingleses, Sim. né, em 1819, ali, naquele ambiente das guerras napoleônicas na Europa, a Inglaterra querendo se posicionar melhor para a rota das especiarias, comprou esse porto e trouxe ali os chineses, trouxe os indianos, pegou ali os malasianos, que são ali vizinhos daquela mesma região, e os europeus juntos, quer dizer, 4 culturas juntas, que até hoje vivem de forma harmônica, inclusive com suas próprias línguas. Tem o inglês, que conecta todas as etnias, que é a língua, a principal língua oficial do país, mas além do inglês tem o chinês, você tem o indiano, você tem o malaio, que são outras 3 línguas oficiais, que mostram aí essa diversidade, essa riqueza cultural que se reflete no respeito, que se reflete na culinária, que se reflete na cultura e na sociedade como um todo. O cuiabano se adaptou bem lá? Sim. Porque o cuiabano é que nós somos de uma província, né, com um jeitão. Eu sempre brinco assim, eu acho que a gente eu sou meio casca grossa, sabe? Eu me adaptaria em qualquer lugar, sabe? Mas o importante é a mulher que gostou. A Daniela, minha esposa, ela que apaixonou. Ela é apaixonada, gosta demais de lá. E se eu tiver que sair de lá, eu acho que a encrenca vai ser com ela. Ela realmente está muito bem, com um grupo de amigos brasileiros, amigos internacionais de vários países do mundo. Você mora em apartamento ou casa? Eu moro num apartamento, perto do metrô, uma quadra do metrô. Passei 3 anos sem carro lá, andamos só a pé e de Uber, né? Ela chama Grab. Agora eu peguei um carro agora recentemente, realmente o carro é bom, é um luxo, mas assim, você consegue ali, eu queria viver uma experiência sem carro. As crianças estão num colégio excepcional, que tem 88 nacionalidades no colégio deles, um colégio internacional em inglês. Uma visão de mundo bem legal, hein? Visão de mundo legal, uma experiência muito boa. E se deram bem no colégio desde o início, né? Eu sempre falo isso, mostra que a educação nossa aqui também é boa, né? Então a gente eles chegaram lá, um colégio excelente, mas desde quando chegaram já no ritmo da molecada de lá, né? Mostrando que apesar do nosso colégio, às vezes, não ser tão intenso como lá é integral, né? Aqui não, mas o ensino aqui é bem dado, né? A gente poderia ter um pouco mais de tempo de escola, de tempo de banco, colégios integrais, um pouco mais de esporte na escola, um pouco mais de infraestrutura, de uma maneira geral. Estou falando privado, não estou falando colégio público, aí é outra história aqui no Brasil, né? História. Mas, assim, o ensino privado no Brasil, eles chegaram bem lá. E se adaptaram, hoje tem grupo de amigos, inclusive tem amiga de lá visitando a minha filha aqui em Cuiabá hoje, chegaram ontem, então, assim, é uma amizade que com certeza vai ser para a vida, com gente do mundo inteiro. E você tem outros amigos brasileiros lá ou não? Ou está isolado? Tenho amigos brasileiros, né? Lá, sim. Tem amigos brasileiros, mas também amigos do mundo inteiro. Então a gente tem um grupo bem diverso de amigos lá. Isso para as crianças vai ser ótimo, né? Vai. E principalmente é ótimo também a possibilidade que eu tenho, né, de trabalhar com algodão do Brasil, de Mato Grosso. Né? Para quem não sabe, né, Mato Grosso responde por 70% de todo o algodão do Brasil. Então, o algodão do Brasil e Mato Grosso... é o primeiro exportador mundial. É o primeiro exportador mundial. O Brasil é o primeiro exportador mundial e Mato Grosso 70% do Brasil. Então, se Mato Grosso fosse sozinho o país, daqui a pouco seria o primeiro também. Então, Mato Grosso realmente é muito produto. Então, eu tenho a oportunidade de passar essas férias das crianças, que agora, férias grandes dele agora no meio do ano, aqui. Então, eu consigo viver o melhor dos mundos, né? Passar o ano lá, na Ásia, conhecendo e vivenciando e dando para eles essa experiência internacional, mas sem descolar das origens aqui, das raízes cuiabanas. Você sabe que eu sou, né, filho, neto de cuiabano, bisneto de mato-grossense, então é muito importante para mim criá-los com essa conexão com essa nossa terra fantástica. Olhando de Singapura, que é reconhecidamente muito desenvolvida, olhando o mundo, olhando o mapa do mundo com o olhar de lá, para onde é que a seta aponta? Eu vejo que a gente vai ter que... o mundo
ele está assim, tá ficando mais, as pessoas estão se estranhando um pouco, né? Você vê assim muita intolerância, isso me preocupa um pouco, essa intolerância com imigração, intolerância com os diferentes, A Europa esse vive muito isso, radicalismo. né? Isso me preocupa um pouco, né? Essa preconceito com o chinês, com o asiático, de maneira geral. Isso me preocupa porque pode levar a um isolamento que não vai ser bom para ninguém, né? Não vai ser bom para ninguém. Mas eu vejo mais a Ásia, se você considerar a história do mundo como uma história que começa lá antes de Cristo, e você estava trazendo essa história, você analisando isso num livro que eu li recentemente, você vê o quanto que a Ásia ela sempre foi o poder, o centro do poder no mundo, até a Revolução Industrial. Ou seja, se você olhar o mundo de 1000 a.C. até 1800 depois de Cristo, ele é absolutamente asiático. Nos últimos 3.000 anos, né, 2.800 anos, a gente teve o poder. A Ásia foi predominante, tanto China quanto Índia dominavam o mundo. Desde a Revolução Industrial, você teve o século inglês, depois você teve o século agora, os outros séculos, os Estados Unidos dominando. Mas isso é muito recente, numa história de 3.000 anos, eu estou falando de 200 anos. Então, a Ásia vai recuperar o seu poder. Hoje, nós estamos falando de 50% da população mundial, 60% da população mundial, 50% do PIB já estão lá. Ali, em 500 quilômetros de volta de onde eu moro, 1.000 quilômetros de volta de onde eu moro, nós estamos falando de 5 bilhões de pessoas ali em volta. Então, é uma concentração de pessoas que trabalham muito. É impressionante o quanto os chineses, os indianos, os asiáticos, de maneira geral, trabalham. Muito focados, direcionados, perdem pouco tempo com questões que a gente considera muito ricas para a gente, que é família, lazer, que eu acho errado, né? Mas isso naturalmente está gerando para eles dividendos corporativos, dividendos financeiros. Você vê hoje quantos presidentes de multinacionais hoje são indianos. Praticamente as grandes maiores empresas, porque são pessoas que têm uma dedicação ao estudo e a qualificação profissional enorme. Então, esses caras estão vindo muito forte. Os indianos, que às vezes são meio esquecidos, quando a gente só pensa no chinês, mas vão vir muito forte. Os indianos, singapurianos. Singapura, hoje, ela é a capital informal de 10 países de um bloco que chama-se ASEAN. São blocos é tipo um Mercosul do Sudeste Asiático, que tem 800 milhões de habitantes. E a Singapura é a capital, lá que eles vão para o hospital, lá que eles vão fazer compra, é como se fosse uma São Paulo daquela região toda. Então, lá que é o centro financeiro, lá que é o banco, lá que eles guardam, lá que eles compram as casas, lá que eles mandam os filhos estudar. Então, assim, é um centro muito importante. Hoje é uma das cidades mais ricas do mundo em relação à renda per capita e que sabe onde quer chegar. Então, eu vejo o mundo olhando para frente. Me preocupa um pouco essa intolerância. Eu vejo a Ásia crescendo, reocupando, não é ocupando um espaço, reocupando o seu espaço, uma ascensão da Índia muito grande, mas não vejo assim, não vejo que os Estados Unidos vai perder o seu protagonismo. Eu acho que vai ser um protagonismo dividido. Eu acho que os Estados Unidos, apesar dos seus problemas, mas é um país que a gente nunca deve subestimar pela força da inovação, pela força da estrutura corporativa americana, as grandes empresas americanas, tudo está lá. Muito inovadora, né? Universidades hoje, a quantidade de universidades que tem gerando conhecimento. Então, isso vai. Então, mas a África vai reganhar seu poder. A gente vai ter uma economia cada vez mais soft, cada vez mais baseadas em conhecimento, em propriedade intelectual, microchips, inteligência artificial, coisas que isso vai estar gerando oportunidades para todo mundo aí. Então, tanto no agro quanto em outros setores, o que vai fazer com que todo mundo tenha que se qualificar tanto entender esse cenário. Mas eu vejo que o Brasil pode ficar um pouco nessa questão do inglês, entender mais inglês, falar mais inglês, para se conectar mais nesse mundo. Eu sinto que às vezes a gente está um pouco desconectado, até para você entender e ver, ouvir e entender o mundo sob outros prismas. Quando você faz uma busca no Google de qualquer tipo de informação, você coloca em português, você vai ter lá, por exemplo, 1000 resultados. Se você botar essa mesma informação buscando em inglês, você vai ter 100 mil resultados.
Então, a disponibilidade de informação hoje no mundo em inglês, hoje ela é exponencialmente maior do que em português. Então, a gente tem que entender esse... E para isso, o asiático está preparado. Eu não vejo o mandarim como uma língua predominante. Eu acho que a Ásia vai retomar o seu poder, vai retomar a sua posição, mas eu não vejo aquela... você tem que falar mandarim, se não falar mandarim, acabou. De um certo modo, respeitando o regionalismo, né? Exatamente. Intra-regionalmente, eles vão crescer. Eu vejo que a China não é esse vilão que pintam no Ocidente. Eu acho que é um país que está buscando os seus meios, do seu jeito, com a sua cultura, com a sua estrutura política de se desenvolver, e a gente tem que respeitar isso. Marcelo, muito obrigado pela nossa conversa. Eu espero que você, quando voltar, diga para esse povo que governa o Estado, aliás, você teve uma passagem para o governo também, funciona, né? Diga para esse povo nosso, lideranças corporativas privadas, públicas, etc., diga para a gente que o mundo é maior do que a gente pensa nessa coisa do... Falta o decreto, nomeia funcionário, que isso é muito menor do que tudo, né? Muito obrigado pela nossa conversa, Marcelo. Obrigado, Onofre. Eu que agradeço. É sempre bom trocar uma ideia contigo, falar sobre um pouco da nossa experiência lá e dizer que uma coisa interessante sobre Singapura é que em 2001 eu estive lá e acabei voltando 20 anos depois. Olha. Em 2001 eu estive lá, eu fiz parte eu estudei em Nova Zelândia, fiz meu mestrado lá e ali eu conheci várias pessoas de Singapura e eu tive curiosidade de conhecer aquele país e fui lá, algumas horas de voo, né? Fui lá. E me encantei já, mas nunca imaginava que eu ia voltar para lá. Mas não é um lugar, definitivamente, que você vá... A não ser que você seja um chinês bilionário que queira ficar lá para olhar os seus negócios na China, não é um lugar que a gente vai para emigrar, não. Eu estou lá, eu não imigrei, muita gente sai daqui e vai para outros países, e tchau Brasil, bye bye, não quer nem ouvir falar do Brasil, não. Eu estou aqui, eu trabalho com o Brasil, pelo Brasil, junto com o Brasil, sou brasileiro. Se um dia eu voltar... E se um dia voltar... eu volto para o Brasil. Mas não tenho dúvida. Eu tenho minha casa aqui, tenho minhas coisas aqui, tenho minha família aqui. Eu estou vivendo uma experiência e humildemente ajudando aí o Brasil e o Mato Grosso com essa commodity maravilhosa que é o algodão. Nós ficamos por aqui hoje com o Marcelo Duarte Monteiro e voltamos na próxima semana. Quem nos patrocina é a ProSoja Mato Grosso e a Agência Carandá Propaganda não, a agência era propaganda, agora é Agência Marketing Digital. Muito obrigado e até a próxima semana com outro nosso